Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar outro vídeo, que traz uma temática. Eu estive gravando aqui na nossa série, ou então nossas respostas apologéticas, série 2, que você possa estar acessando. Falei sobre a questão se Adão e Eva foram salvos ou não. Você pode estar acessando esse vídeo na nossa playlist, Voltando aqui, respostas apologéticas, série 2. E também a questão que Salomão foi salvo ou não foi salvo. Gravei 2 vídeos também, o vídeo 1, o vídeo 2, que você possa estar analisando e pensando, refletindo. Agora eu quero gravar um vídeo que traz um título aí também, um tema muito polêmico, que se pergunta, Judas, Judas Iscariotes, foi perdoado? Foi salvo? Então a gente vai estar analisando algum texto. A gente falou sobre Salomão, que Salomão foi salvo ou não foi salvo, que está no texto bíblico que a gente vai analisar. Eu não estou aqui como Deus, não estou para julgar ninguém, Estou só pegando temas que são temas que já vêm de muito tempo sendo discutido, debatido, colóquios e conferências, para se pensar o que está dentro da Bíblia acerca da salvação, Então Judas Iscariote foi perdoado, foi salvo, Então vamos analisar um pouquinho sobre a vida de Judas, quem era ele, um pouco da sua biografia, o seu relato de vida, E convido para que você possa acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, divulgue aí. Meu nome é Darlan de Jesus, Então estamos aqui para refletir junto, pensarmos junto, E a Bíblia indica claramente que Judas não era salvo. Já começa de já, A Bíblia indica claramente que Judas não era salvo. Mas por que ele não andava com Jesus? É uma pergunta muito fundamental e lógica, mas ele andava com Jesus. Mas espera aí. Muitas das vezes a pessoa está dentro de uma igreja local, mas não faz parte da igreja, como o corpo de Cristo. É um seguidor, mas não é um salvo. Então pensar dessa maneira. O próprio Jesus disse de Judas, O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido, misericórdia. Isso foi registrado em Mateus 26 e 24, na mesa lá da Páscoa, na mesa da ceia, na mesa da Eucaristia. Aqui está uma imagem clara da soberania de Deus e da vontade do homem trabalhando junto, Deus tinha, desde a antiguidade, determinado que Cristo seria traído por Judas. Eu não vejo bem assim, Que Deus, desde a eternidade, Então Judas já era um predestinado, para o erro, já era o escolhido para ser o traidor, Então vamos analisar um pouquinho do texto, até porque algumas correntes teológicas defendem dessa maneira, E a questão de Cristo morrer pelo nosso pecado, ressuscitar, morrer pelo nosso pecado, ressuscitar para nos justificar. Essa é a sua mensagem quando diz, como está escrito a seu respeito, nada poderia parar o plano de Deus para prover salvação para a humanidade. Então, Deus estabeleceu um plano para salvar todos, até o Judas também, caso que ele se arrependesse, reconhecesse os seus erros. Então, salvação está às portas para todos em Cristo. No entanto, o fato de que tudo foi pré-ordenado não é uma desculpa para Judas, e nem o absolveu o castigo que sofreria por seu papel no drama. Judas fez suas próprias escolhas, isso é livre-arbítrio, que a gente for colocar dessa maneira dentro de uma visão arminiana que defende o livre-arbítrio. Então Judas fez as suas próprias escolhas, e elas foram a fonte da sua própria condenação. Então, dentro das nossas escolhas, dos nossos atos. No entanto, as opções se encaixam perfeitamente no plano soberano de Deus. Deus controla não somente o bem, mas também o mal do homem para alcançar seus próprios fins. Isso é verdade, A gente não pode esquivar dessa questão, não. O que ele quiser fazer, ele faz, da maneira que ele quiser. Aqui vemos Jesus condenando Judas, mas quando se considera que Judas viajou com Jesus por quase 3 anos, Judas andou com Jesus quase 3 anos.
Sabemos que ele também lhe deu ampla oportunidade para a salvação e arrependimento. Ele andou, seguiu Jesus por 3 anos, então teve toda uma oportunidade de salvação e arrependimento. Mesmo depois de seu ato terrível, né, Judas poderia ter caído de joelho para implorar o perdão de Deus por sua traição. Mesmo assim, porque o único pecado que não há, o único pecado na Bíblia que não há salvação é a blasfêmia. Mas mesmo diante da traição de Judas, ele poderia ter caído de joelho e pedido perdão a Deus, né? Mas ele não fez, devido ao medo, não sei, ele pôde ter sentido algum remorso. Ele sentiu algum remorso, o que levou a devolver o dinheiro aos fariseus, mas ele nunca se arrependeu, preferindo, ao invés de cometer suicídio, o último ato de egoísmo, que está registrado em Mateus 27, 5 e 8. Teve um remorso, né, nele. Ele voltou lá e devolveu aos fariseus, etc., tal, mas não caiu de joelho diante do mestre para pedir o perdão. Uma coisa que está registrada no capítulo 17 de João, versículo 2, diz acerca de Judas: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, né, que me deste e protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Misericórdia, né? Então, o único que se perdeu foi o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Em certa ocasião, porém, Judas acreditava que Jesus era um profeta, ou possivelmente até mesmo um Messias. Jesus enviou os discípulos para anunciar o evangelho e realizar milagres, né? Judas fazia parte desse grupo. Judas tinha fé, mas não era uma verdadeira fé salvadora. Judas nunca foi salvo, mas por um tempo era um seguidor de Cristo. Era um seguidor de Cristo, andava com Jesus, mas não era um salvo, né? Participou dos milagres, das pregações, né? É o que Jesus falou, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, que está em Mateus 7, né, que eu não me engano, nem todos que diz Senhor, Senhor, né? Eu preguei em teu nome, fiz milagre em teu nome, né? É aquela questão que nunca vos conheci, apartai de mim. Então é a questão que muitos pregam, faz milagre, mas realmente tem que ter a convicção da salvação. Essa experiência que eu quero tirar aqui também acerca de Judas, né, para a nossa vida também. Andar com Jesus, mas não ter a convicção da salvação. Fazer os milagres, né, mas não ser salvo. É o que aconteceu com Judas, né? Então, a questão de Judas Iscariote, vamos o quê? Então, a questão do caráter dele, né? Sua má índole, né? Sua conduta reprovável não acontecera de uma hora para outra. Não obstante, Lucas e João escrevem, né? Ou escreveram que Satanás entrou em Judas. Isso está registrado em Lucas 22 e 3, João capítulo 3, versículo 27. Isto significa dizer que, embora agisse de modo próprio, inconscientemente o traidor cooperou com o diabo. Então aqui Judas, o diabo entrava na hora que quisesse em Judas, entrava e saía. É o que está registrado em Lucas 22 e 3, João 13 e 27. Mas olha lá, Judas era um tipo de endemoniado que não babava, não espumava saliva pela boca, não fazia todo aquele espetáculo, aquela força, né, sobrenatural, como uma pessoa está endemoniada, né? O diabo entrou nele, saiu e ele está endemoniado, reagia como qualquer outro ser humano, mas de modo maquiavélico, de modo maléfico, calculista, né, com a sua índole. E ele era o tesoureiro também, né, do grupo, ele era o tesoureiro. Então o discípulo amado, João informa que Judas era um corrupto. Quanto mais, furtava as ofertas que Jesus recebia. João capítulo 12, versículo 6. Então, quem era o tesoureiro do grupo era Judas. Judas era o tesoureiro. Mas Judas era ladrão, Judas era corrupto, ele roubava. É o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Ele roubava da bolsa das ofertas, né, o qual era recebida as ofertas, ele furtava. Então, a sua motivação para entregar ao Senhor envolveu uma transação monetária e 30 moedas de prata, 30 insignificantes moedas de prata, o preço de um escravo, que está registrado em Êxodo 21 e 32. Apesar disso, considera-se que este não foi o único motivo da traição. Talvez ele achasse que Cristo fosse um embusteiro, né, ou então embuste, né, e desacreditado na messianidade do seu líder, resolver lucrar com a situação. Isso podia ser dessa maneira.
Existiam duas correntes em Israel naquela época, né, que esperavam o Messias político, o Messias Davi, um tipo de Davi, né, que viesse libertar o seu povo com força, com poder, o poder bélico, que expulsasse os romanos que subjugava eles naquela época, entendeu? Então, esperava um Messias político, guerreiro, né, líder. Quem sabe estar na cabeça de Judas, mas isso também não leva ele a ter a oportunidade de aprender com Jesus durante esses 3 anos para se arrepender e ser salvo, né? Então Judas está como esse homem. Entretanto, e uma coisa que a gente pode falar, mas Pedro negou Jesus, porque Pedro foi salvo, vamos dizer dessa maneira, e Judas não. Olá. Entretanto, ao contrário de Pedro, que também traiu a Jesus, Pedro traiu a Jesus. Pedro traiu a Jesus, Judas traiu a Jesus. Vamos colocar. Entretanto, ao contrário de Pedro, né, que também traiu a Jesus, mas que após negar ao seu Senhor encontrou perdão por meio do arrependimento. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Está registrado em Lucas 22 e 62. João 21 e 17. Judas, cheio de remorso, resolveu tirar a própria vida. Misericórdia. Judas, cheio de remorso, resolveu tirar a própria vida. Mateus 27,5. Por conseguinte, tanto o ato da traição quanto o ato do suicídio foram escolhas que selaram o seu destino. Misericórdia. Assim sendo, Pedro morreu salvo. João 21, versículo 18 e 19. Judas Iscariote morreu perdido, conforme afirma o próprio Cristo. Enquanto eu estava com eles, protegia-os e os defendia em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João capítulo 17, versículo 12. Subentendendo o texto, a gente não pode dizer uma pessoa morreu e foi para o inferno, né? Então nós não temos o direito de falar isso. Mas aqui tem algo registrado de uma pessoa que se perdeu e possivelmente foi para o inferno, que foi Judas, né? Que foi Judas. Então ele teve toda a oportunidade de arrependimento e de salvação, mas ele não recebeu, não permaneceu. E exceto a questão de voltar para as vidas, a questão do furto, da corrupção, de uma vida material. E a oportunidade que nós temos hoje. Obrigado, curte o nosso vídeo, aprecia, shalom, a paz do Senhor.